se adequar à nova realidade. Ele vai aceitando a realidade. Nós vemos isso em muitos casos, né? Assim, que é uma coisa assim da nossa sociedade. É comum, por exemplo, uma moça jovem, né? Por exemplo, engravidou. Aí como que é no começo? Geralmente a família aceita, não sei o que, um monte daquelas coisas lá, né? Assim, e até tem gente que vem com aquele papo, ai, tira o filho, não sei o que, vem com todo esse papo aí. Mas geralmente, né, isso não vai ser feito, graças a Deus, senão a humanidade acabava, né? Senão a humanidade acaba, pelo amor de Deus, se você for pensar, a humanidade acabava. Mas aí o que vai acontecer? Vai passando o tempo e a barriga vai crescendo, né? Começa a ver, sente os movimentos, e a mãe, por menos que ela aceite aquele filho, vai chegando, ela vai aceitando. Aí quando dá a luz, o que acontece? Amamenta, até aqueles primos que ficam falando, essa menina não se cuidou, fica criticando, vai lá, ajuda a comprar o enxoval, os amigos se reúnem para ajudar, tá? Então o que acontece? Mas será que isso é da nossa sociedade? Não, isso é do ser humano. O ser humano, ele vai adequando o quê? O seu comportamento, né, à realidade, né? E quando começa a vir os derivativos, acontece uma coisa muito interessante, que foi o que aconteceu. O derivativo, pelo que nós conhecemos, já tinha no passado alguma coisa relacionada com seguros, tá? Mas no Japão, em especial, uma coisa muito interessante no mercado de arroz. Então, no mercado de arroz aconteceu o seguinte: você tinha um problema da flutuação de preço, tá? E como você tinha flutuação de preço, dava muito medo essa flutuação de preço. Então, o que muitas pessoas fizeram? Muitas pessoas começaram a pensar assim, preciso de uma garantia. E para ter essa garantia, tem um cidadão lá que pegou e fez uma bolsa de arroz lá. Mas aqui é a nossa bolsa de arroz. Então nessa bolsa de arroz aconteceu o seguinte: eu te garanto o preço, a gente precifica, você vai entregar sua safra aqui e eu te garanto um preço de aceite. E eu vou dar essa garantia de preço para uma outra pessoa que quer comprar arroz. Então o que aconteceu? Estava formado aí talvez o primeiro elo entre o quê? Entre o produtor e o consumidor, através de uma casa que bancava isso daí. E teve gente que começou a negociar o quê? Esses direitos. Então eu tenho o direito de entregar tal preço, por exemplo, eu posso negociar esse direito. Então assim começou o conceito de derivativos. Então os derivativos, vejam, no caso disso daí, era uma garantia de preço. E aí tinha gente negociando essa garantia de preço. Cara, isso aí é para o produtor. Isso é para o produtor e para o consumidor. Isso não é para você ficar negociado. Não era, mas passou a ser negociado. Então, as opções, o que aconteceu foi isso. Inicialmente, acho que a primeira ideia da opção era garantir preço. Então, se eu, por exemplo, eu quero garantir o meu preço de entrega de arroz, o que eu faço? Eu vou lá e faço um contrato com um cara da casa, falo, eu quero entregar tal preço. E o outro vai lá, eu quero entregar tal preço. Eu quero comprar tal preço. Então você tinha o quê? Tinha um elo entre o comprador e o vendedor. Tá? E tem a casa lá no meio. E depois começaram a se negociar esses direitos. Então quando esses direitos estão sendo negociados, começa a se formar o quê? O primeiro conceito de derivativos, de um mercado de derivativos. Tá? O seguro, por exemplo, é um mercado de derivativos. Mas quando você trata do carro, o seguro de carro, você não pode negociar o seguro do carro. Você não pode chegar e falar assim, eu vou te vender esse seguro, eu tenho um carro que eu fiz o seguro, eu te vendo esse seguro para você, se o meu carro estourar, você recebe o seguro.